eu achei que valia a pena ver como é que está a cara da família brasileira depois dos anos 2000. Esse foi um ensaio musicado lá no final dos anos 90, enfim, que está embutido dentro dessas estrofes uma determinada visão sobre família. Sim, e eu acho que, pelo menos da minha visão de leiga, aquela época era uma época que, tipo, meio que era obrigatório você ter irmão. Você não necessariamente, sei lá, tinha contato com famílias que tinham filhos únicos, ou então eram muito poucas. Inclusive, a gente estava comentando antes de fazer o episódio aqui que 2 gerações, ou até uma mesmo atrás, era muito comum as pessoas terem 5 filhos, 7 filhos. A minha avó, por exemplo, de um lado teve 9, do outro teve 5. Então, as famílias grandes, muitos irmãos, era muito mais comum, sei lá, 40, 50 anos atrás. Não tenha dúvida. Então, por conta disso, eu trouxe alguns dados sobre família. Isso vai dialogar bastante com o episódio da temporada passada sobre ter filhos ou não ter filhos. São do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre as famílias brasileiras. Então, numa pesquisa de 2015, o tradicional arranjo familiar, qual que é o tradicional arranjo familiar que a gente entende? É a família hétero com filhos. Esse tradicional arranjo familiar, ele era responsável por 42,3% dos lares pesquisados. Então, você vê que é menos da metade a família tradicional hétero com filhos. Se você parar para pensar, pegar o dado comparativo com a pesquisa de 2015, houve uma queda de 7,8 pontos percentuais em relação aos dados de 2005. E em 2005, veja só, essa família hétero com filhos, ela correspondia a 50,1% das moradias. Então, e aí vamos problematizar esse tradicional aí também, porque ele não é nem maioria. Da onde veio esse tradicional, né? Por isso que é importante a gente ter esses dados, trazer esses dados, porque a gente vê, portanto, que essa família tradicional, essa família hegemônica, que é o modelo para muitos relacionamentos, ela não é nem tão tradicional, nem é hegemônica, ela pode ter ainda um número significativo, mas ela mudou. A família tradicional brasileira, hoje a gente tem que pensar quem é ela. Então esse é um primeiro ponto. Eu acho que nem existe tradicional. Nessa mesma pesquisa de 2015, a gente via que em cada 5 lares, um era composto por casais sem filhos. Isso é um outro ponto importante. E desses lares, você tinha pelo menos aproximadamente 15% em que havia apenas um morador só. Pessoas que moram sozinhas, né? Esses dados do IBGE ilustram o que para a gente? Que o que a gente está se tornando mais comum é uma tendência nos domicílios brasileiros, é o que o doutor em demografia, o José Eustáquio Diniz, chama de família mosaico. Eu gostei bastante dessa expressão. O que é uma família mosaico? É aquilo que você falou no começo, é aquela família formada, por exemplo, quando um homem que já foi casado e teve filhos, se casa novamente com uma mulher que também já teve filhos, e aí depois que eles estão casados com os filhos dos outros casamentos, eles têm um outro filho deles. Isso seria a família mosaico. Isso está se tornando cada vez mais comum. E assim, falando dentro da minha bolha, não sei você aí que está ouvindo, mas eu acredito que esse é o tradicional, entendeu? Sim, não. É o que eu mais vejo com as pessoas que eu tenho convívio. O José Eustáquio chama isso de família mosaico. Uma outra expressão que é muito comum você encontrar nessas discussões é família reconstituída, né? Mosaico é mais legal mesmo. Eu gostei, achei interessante, porque fala bastante, né, sobre uma realidade que a gente está vendo. Eu tenho colegas que são, nesses termos, uma família mosaico.